Gostaria de saber se esses espíritos que estão reencarnando com microcefalia são espíritos que fazem parte da falange do terror, que estão tentando implantar no planeta. O que acontecerá com o chefe do terror? Não especificamente. A microcefalia sempre existiu. Na atualidade, os espíritos endividados sincronizam com os recursos que existem na Terra para resgatarem suas dívidas. Suicidas, pessoas que cometeram grandes traições, indivíduos que se utilizaram da inteligência para a prática do mal, pessoas execrandas na condição de esquizofrênicos, inimigos sociais, realizadores de crimes seriais, tem um peso atômico específico que sincroniza com determinadas enfermidades deformantes ou degenerativas. Digamos que cada espermatozoide possua características X, Y, Z para imprimir no óvulo, quando fecundado, aquilo que será o karma do indivíduo. Naturalmente, os espíritos voltados para o mal têm esse peso específico, a dívida, o efeito das ações negativas, e estão sincronizando com o processo degenerativo do vírus proporcionado pelo Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da doença que leva à degenerescência dos neurônios do sistema nervoso central, produzindo a microcefalia. Mas não necessariamente tal tipo, qualquer um de nós que esteja na área do mal e que desça aos escombros do nosso ser e que tenha de reencarnar, como sempre ocorreu com os microcéfalos de ontem, os macro, os hidrocéfalos. Então eles vêm por uma lei natural de atração. E o chefe do terror, aquelas entidades perversas comandadas por seres animalescos, objetivando gerar na Terra as grandes bacanais, a perda do sentido da vida, a ausência de uma ética, a ganância de sobrepor-se acima de todos os outros, esses também contam com a misericórdia de Deus. Nunca podemos pensar que o indivíduo tem que pagar. Allan Kardec, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, dedica uma página que é uma das mais belas da justiça. É o estudo exatamente da justiça do reino de Deus. Código Penal da Vida Futura. Nesse Código Penal, ele estabelece as ações e as consequências. Todos nós erramos. E não podemos achar que determinado indivíduo que está no terror, nas milícias muçulmanas do Oriente, cometendo crimes hediondos, cujo prazer é matar, como eles declaram, venham a reencarnar de tal ou qual forma. Porque talvez alguns de nós ainda não cometemos certos crimes por injunções sociais ou circunstâncias. Não raro, no meio de pessoas aparentemente civilizadas, surge um criminoso serial. E todos declaram, mas era uma pessoa muito boa, gentil, bom vizinho, e de repente mudou. Ele apenas desvelou o nível em que se encontrava. Era, portanto, um esquizofrênico antissocial que fingia, tinha uma dupla personalidade. Então, eles voltam e vão resgatando. No caso do chefe, é impossível sabermos de que instrumentos se utilizará a divindade. Vamos fazer um paralelo. Judas, o amigo que traiu, o amigo que se equivocou, seja qual for o motivo, reencarnou-se em cada século carregado pela lepra. E a sua última reencarnação foi como Joana d'Arc, salvando a França do poderio da Inglaterra na chamada Guerra dos 30 Anos, porém com um objetivo nobre, preparar a França para receber Kardec alguns anos depois. Então, eles
pediu para resgatar. E as primeiras reencarnações foram impostas, expiação. As outras foram solicitadas, provação. Então, o indivíduo que é infinitamente mal hoje, logo, nas primeiras oportunidades, pode redimir-se, pode sofrer e mudar. Quando ele muda, não acaba a dívida, mas ele poderá resgatá-la de maneira suave, através de muitas encarnações. Há um momento na mediunidade de Chico Xavier, que André Luiz fala de dois espíritos muito nobres, que podiam ascender a um planeta superior, ao reino dos céus. Mas examinando-se-lhe a ficha, percebeu-se que na Idade Média eles haviam cometido crimes hediondos. Quando eles souberam, resolveram reencarnar espontaneamente para resgatar. Então a nossa preocupação com esses espíritos deve ser também feita com compaixão. Porque, por outro lado, nós temos alguns débitos que já não podíamos ter. Quantas vezes nos surpreendemos com determinada postura mental que já não é factível para o nosso nível de compreensão? Eles reencarnar-se-ão, resgatarão, não importa o tempo. O tempo além da morte não é linear, hoje, amanhã, das 24 horas terrestres. É o tempo emocional. O espírito pode ficar detido por séculos naquela ideia. Por exemplo, a entidade que me perseguia foi por causa de um incidente que nós tivemos no ano de 1625. 400 anos ele guardou a mágoa. E como estamos no processo de evolução, nesta encarnação, graças à mediunidade, foi possível ele vir me cobrar. Eu não sei se paguei, mas eu aguentei. Sobrevivi. Porque a vida é muito interessante. Talvez eu seja que a pessoa mais idosa. Eu faço ideia que não. Tem uma senhora de 90 anos que me animou muito. Eu olhei para ela e disse, eu chegarei lá, tenha calma. Ela disse, se eu viver 95, também chegarei, não há problema. Mas porque eu já sou idoso, está agora na moda os amigos dizerem, esta é a última conferência de Divaldo. E eu fico contente, porque vai muita gente para ver a minha morte. E acontece o máximo, eu vou ao enterro de todos aqueles que pronunciaram. Há 40 anos eu tive um infarto do miocárdio, parada cardíaca, e o médico me deu 20 a 28 dias. Eu fui no enterro dele. Foi uma maravilha, ele morreu de infarto. E eu superei. Na Inglaterra, eu tinha uma amiga, Miss Schmidt, uma irlandesa. Ela sempre era muito amiga, vinha da Irlanda, de Dublin, para poder me ouvir. E eu gostava, porque ela era gordinha. Eu acho linda a moça magra, mas gordinha melhor para gente dar um abraço. Tenho que abraçar. E na hora do passe, quando chega aquele palito para dar passe, não tem nada, uma gordinha não sua. É uma maravilha o passe de uma gordinha, porque sai energia. Aquela magrinha, aquela coisa se flutuando no ar, a gente ainda faz uma prece em favor dela. Eu abraçava, e abraço de gordo é uma delícia. Nós que digamos, hoje quando eu vi este filho espiritual, eu montei no ombro e repousei. Uma felicidade. Pois bem, então, há 3 anos, quando eu terminei a conferência em Londres, ela me deu um abraço chorando, eu fiquei comovido, mas Miss Schmidt, por que você está comovido? Porque é a última vez que eu vou vê-lo. Mas por que a última vez? Porque anunciaram que você ia morrer. Eu notei que o auditório estava superlotado, não sabia o motivo. Eu disse, mas todo mundo vai morrer. Eu disse, não, mas você já está com data marcada. Porque espírita é assim, ele deseja o bem da gente. Já vai resolvendo qualquer problema, por amor. E então eu disse, mas eu acho que não vou morrer agora, eu sou tão saudável. Em todo caso, vai lá, vamos chorar então minha morte. Choramos. No ano seguinte, eu não a vi, mas não me lembrei. No ano posterior, que foi o ano atrasado, eu me recordei da querida amiga. E então eu fui passando lentamente, não a vi.
Então eu perguntei à minha tradutora, mas e Miss Schmidt? Morreu, Divaldo. Coitada, ela recebeu a intuição certa com a pessoa errada. Então, a verdade é, eu estive muito doente no mês de maio. Mas, perdoe, está tomando tempo com alguma coisa que não é vida pessoal. Mas são exemplos humanos. Eu recebi uns 200 e-mails me consolando. Vá em paz, você vai ter um bom lugar. Eu achei o máximo. Você tem mérito, já pode morrer. Eu disse, mas eu não estou querendo morrer. Eu estou doente como qualquer pessoa. E aí uma carta especial, essa eu copiei, não tive jeito, eu gravei. A pessoa me diz assim, nós vamos lembrar de você, me ajude, já me dando trabalho antes de morrer. Porque espírita é uma coisa especial. Um diz assim do outro, que Deus lhe dê muito trabalho. Eu digo, a você também. Porque é só para nós. Dessa forma. Quando vocês receberam, há poucos dias me mataram na internet. Eu estava em São Paulo fazendo um seminário, eu estava no auge do seminário. Então a moça passou lá no fundo e me mostrou um papel. Eu fazendo um seminário, interpretando uma página de psicologia complicada, e a moça, eu não conseguia ler. Ela então não teve jeito, passou e jogou em cima da mesa. E então, eu falando, eu li assim, você acaba de morrer pela internet. Anunciaram que eu tinha morrido lá em São Paulo com um problema muito grave, até já deram atestado de óbito, com um problema de pleura e de tal coisa. E então, aí eu tive que rir, disse, vocês desculpem, mas estou falando com fantasma, porque eu acabei de morrer e estou aqui falando. Aí um amigo teve a ideia, tirou uma fotografia minha, mandou logo que me fotografasse, botou no telefone. Divaldo está vivo e saudável falando agora. O povo está com a pressa. Eu me lembro de Chico Xavier, quando ele completou 90 anos, 90, eu ainda falto 2 para 90. Aí perguntaram, Chico, é verdade que você está perto de morrer? Olha que pergunta. Aos 90 está perto. Ele então respondeu, o povo está com a pressa, mas eu não estou com pressa nenhuma. Ainda ficou 2 anos. Mas aí, essas entidades voltarão, estarão conosco. Nós seremos suas vítimas, seus algozes, porque a lei é de progresso. São equívocos, e isso nasce em nós um sentido de compaixão imensa. E tem aqui uma pergunta que eu vou aproveitar. Por que atualmente está tendo a tendência de os espíritos se chamarem kardecistas? É um erro. Nós somos espíritas. Porque se formos kardecistas, equivale a dizer que tem espíritas não kardecistas. Emmanuel, numa linda página, diz, espírita seja o nome do teu nome. A pessoa só é espírita porque é kardecista. Nós lemos Kardec, lemos a obra, mas não somos kardecistas, somos espíritas. Agora, a pessoa que não é espírita poderá dizer, eu pertenço a esta classe, aquela classe. No espiritismo não tem subdivisões. Ah, porque o baudista é ramatista. Não, não tem. Espírita. Agora, se a pessoa segue isso, aquilo, é um problema pessoal. Quando alguém perguntar qual é a sua religião, espírita. De mesa branca, não, a mesa até que é preta. O povo arranja coisas incríveis. Você é do alto ou do baixo espiritismo? Eu digo, eu estou no meio. Não, por que tem o alto? O alto é a doutrina, o baixo é Umbanda. Não, não temos preconceito nenhum. A Umbanda também é um alto movimento espiritualista. O judaísmo, seja o que for. Eu sou apenas espírita. E essas existem. Mas eu moro em Salvador, né? Lá o ambiente é um pouquinho agitado. Ele diz assim, mas de que terreiro? Eu digo, não é para ver terreiro, é um centro espírita. Ah, sim. Mas lá recebe caboclo. Eu digo, se ele vier, a gente recebe, não volta ninguém para fora. Não tem prejuízo. E recebe preto velho. Eu digo, tanto preto como branco como roxo, a gente recebe.
A mediunidade é neutra, é um telefone. Alguém telefonou, se tiver outro, atende. Agora, não seguimos os conselhos de espíritos de tal classe, porque eles ainda necessitam de orientação. Se o espírito vem com certas características, ainda está humanizado. Não tem a condição de nos orientar. Por que nós vamos ficar presos a determinados tabus, preconceitos, quando a doutrina nos liberta? Está no Livro dos Espíritos a liberdade de consciência, a liberdade total. Aí o Espiritismo proíbe nada. Somos livres para fazer e somos constrangidos a resgatar. O efeito virá. Então a doutrina é essa maravilha. Não proíbe absolutamente nada, mas cada um é responsável pelos seus atos.